Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todo aquele que confessou seu glorioso nome. Nós vamos continuar a bênção da exposição do livro do Êxodo. E eu estava meditando essa semana o quão abençoada é a nossa igreja. E muitas vezes a gente percebe nesse mundo materialista, terreno, bênção, como sendo só a matéria, né? Mas a gente tem visto uma igreja que ora, as sociedades internas orando durante a semana. Nesse púlpito aqui tem sido pregada a carta de Tiago, tem sido pregada a carta de Pedro, tem sido pregado Malaquias, tem sido pregado Isaías, tem sido pregado a carta de Paulo a Timóteo e tem sido pregado o Êxodo. Isso de forma sequencial, expositiva. Não tem bênção maior do que isso não, irmãos. É uma coisa impressionante o volume de informação que os irmãos estão tendo acesso e que Deus se apiede e opere com essa informação, porque a primeira parte está aí, é o conhecimento. Mas se não houver a descida desse conhecimento para o âmago, para o coração, que só o Espírito Santo proporciona, é juízo para nós. Deus grita para o seu povo antes de trazer o juízo. Hoje nós vamos continuar, então, em Êxodo 2, nos versículos de 11 até 25. Eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe em silêncio mesmo, assentada, mas com toda atenção. Êxodo 2, de 11 a 25, e assim diz a palavra autoritativa e inerrante do nosso Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e, por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. É um texto muito simples, uma narrativa muito direta, fatos que ocorreram, eventos que sucederam. Mas nos mostra, Pai, o que há de mais profundo nisso aqui, Deus. Nos mostra, pela iluminação do Teu Espírito, que Cristo está na Tua Escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse. A Tua palavra é sobre o Teu Filho, a Tua palavra é o Teu Filho encarnado. E o Senhor nos dá graça, Pai, quando a Tua igreja se reúne, quando a Tua igreja se desmonta das suas prerrogativas, dos seus desejos, da sua muita vontade,
e clama que o Senhor mesmo nos dê aquele bocado bendito, como o passarinho fica no ninho aguardando que os seus pais venham alimentá-los. Assim está a tua igreja, Deus, carente da tua palavra, e que o teu Cristo resplandeça em nossos corações, Pai. Um texto tão antigo, Deus, 3.400 anos atrás, mas que nos fala fortemente hoje. E é em nome desse Filho bendito que nós te clamamos. Abençoa o teu povo aqui reunido. Amém. Queridos, nós vimos até aqui, e esse capítulo 2, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele cobre um período de 80 anos. Então, para a gente colocar coisa que não diz aqui na Escritura, na Palavra de Deus, é muito fácil. Nós vimos aqui do nascimento de Moisés, a aflição dos seus pais, como foi visto aqui na última pregação, com a perseguição de Faraó, Faraó decretando explicitamente a morte de todo homem nascido naquele povo. E como Moisés foi, então, adotado pela filha de Faraó, e a sua irmã, num relance, né, numa perspicácia absurda, oferece à filha de Faraó, que estava ali no rio, se ela queria que fosse chamar uma das hebreias para cuidar daquela criança. A filha de Faraó já tinha identificado que era um filho dos hebreus, ela diz isso. E a filha de Faraó, naquele momento tenso, né, ali de revelar a vontade dela, ela fala assim, pode chamar, vai. E a menina, mais uma vez, além de ter dado a ideia, ela chama a mãe dela. E a mãe dela ia receber um salário ali para cuidar do próprio filho. E assim aquele filho cresceu e é devolvido aos palácios, à cultura egípcia, às iguarias finas ali, que os governantes têm acesso. E Moisés cresce, então, no meio daquele povo. E aqui nós estamos agora do versículo 11, passado aí esse tempo, diz que Moisés cresceu, Moisés já era homem, e caminhando, por algum motivo, vê a opressão que o seu povo estava sofrendo. E eu lendo esse texto assim, me assaltava a mente, eu falei assim, por que Moisés viu agora? O povo está ali já há 400 anos. Por que Moisés atinou agora? E a gente vai vendo uma correlação, por isso que eu orei aqui, falando, Deus é Cristo na sua Escritura. Nesse momento aqui, e dentro da sua soberania, Deus dentro do controle, o Espírito Santo abre os olhos de Moisés. Moisés passa a enxergar. Quando a igrejinha era ali no imóvel do nosso irmão presbítero Falcão, os meus filhos estudavam no colégio de frente, o Bruno, o Rafael, e eu passava ali sempre, e Deus tinha aberto os meus olhos para a palavra, e eu congregando na primeira igreja, isso idos aí de 2008, alguma coisa assim. Naquele tempo estava com uma condição de vida boa, os meninos no colégio bacana, né? Colégio bom. E eu nunca tinha visto a igreja presbiteriana ali em frente, e frequentando uma lá no centro, às vezes tendo problema com o trânsito, saía, não conseguia chegar no culto, jogo, inferno de jogo aqui no Mineirão, garrava tudo aqui, né? Perto da lagoa. E não conseguia chegar a tempo do culto. E um belo dia, falou, uai bem, aqui, a placa de todo tamanho lá fora na igreja presbiteriana da Pampulha. E foi assim que eu conheci os irmãos. Se eu não me engano, estava o diácono Pierre, não está conosco mais, Pierre, se eu não me engano, ele está em Governador Valadares, e o diácono Saulo. Eles estavam no estudo de quinta, foi a primeira vez que eu visitei lá. Por quê? Eu vi. Foi exatamente o contrário do texto que nós lemos aqui hoje pela manhã, que Isaías ia pregar para que vendo não vejam, ouvindo não escutem ou não ouçam, e não se convertam com o coração. Deus, naquele momento ali, inverteu essa imprecação de Isaías e me mostrou. Já estava me mostrando, e mais um passo ele me mostrou. E com Moisés nos aparenta que é isso. Moisés ali já, nessa caminhada, ele enxerga o povo dele. Ele se incomoda com aquilo. E nesse panorama mais amplo que eu quero trazer para os irmãos aqui, para depois a gente entrar nesse mais estrito, né, nos versículos, a gente vê dois Moisés. E como eu via dois Ricardos naquela época. É gostoso demais a gente ver isso. Eu espero que os irmãos experimentem isso.
Um Moisés rico, no grande império, né, o império à sua disposição, filho da filha de Faraó. Trem. Com conhecimento, com cultura, com força, ouro, prata, carros, guerreiros. E um outro Moisés, nesse mesmo capítulo, desamparado, solitário, pobre, no deserto, assentado ao lado de um poço, ao menos água ele tinha para beber. Como eu disse, são 80 anos nesse capítulo. Um Moisés vasto de conhecimento, criado ali com as mais finas iguarias, com toda a cultura egípcia, como nós temos o testemunho da Escritura. Professores, magos, ciência ao seu derredor, ele tendo acesso a isso tudo, né? E agora um outro Moisés, também nesse capítulo, que divide construir a sua própria casa com as suas próprias mãos, capturar o seu alimento com as suas próprias ferramentas, colher, talvez, frutos, tirando água daquele poço. São os dois extremos, uma mesma pessoa. Experimentou das delícias da glória e experimentando agora da aridez do vazio. Irmãos, é impressionante a similaridade que isso tem com Cristo. Cristo, o Filho eterno de Deus, luz de luz, Deus de Deus, no mais alto e sublime posto da sua glória como Criador de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele toda a honra eternamente, amém, como Paulo diz. E esse mesmo Cristo, no seio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, revestido de toda a honra, de toda a majestade, ele experimenta o mais profundo abismo da degradação humana. Ele se encarna. Ele experimenta esse deserto da nossa vida, as aflições, as angústias. Por isso que eu disse, Cristo ele está em cada página da Escritura, e erra quem assim não defende, especialmente a teologia liberal nos nossos tempos. Se nós orarmos, nós clamarmos a Deus, insistirmos, aquele que bate, abre-se-lhe-á, aquele que busca, vai encontrar, aquele que pede, vai ser dado. Deus não pode mentir. E é nessa toada aí que a gente vai caminhando nesse texto. A sombra de Cristo, que era aquele Moisés lá atrás, vivenciando aquilo que o nosso Cristo viria a vivenciar 1.400 anos depois, e possivelmente vivenciando aquilo que muitos aqui podem ter experimentado. Eu experimentei isso. Eu não digo que isso seja uma regra, tá? Muitas pessoas aí que têm uma determinada condição de vida, social, cultura, convertem-se ao Evangelho e continuam nessa caminhada, Isso aqui não é nenhum tipo de dogma, de doutrina que, infelizmente, a gente vê que a igreja muitas vezes impõe, né? Para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar Xangri-Lá e Baragandá e aí vai. Mentira. Paulo, então, mentiu para a gente, porque ele falava que nem todos falam em língua. Como é que faz? A gente tem um problema. Eu fico com a Escritura, ao invés de conversa fiada aí que a gente escuta. Mas, enfim. Moisés, como vimos, de governante da sua época, assim como Cristo teve que fugir da perseguição quando criança. Nós vimos aqui que Cristo fugiu da perseguição do rei Herodes, que era o faraó daquela época, o rei, o governante. Assim, Faraó perseguiu também Moisés. E dessa opressão que estava sobre a vida de Moisés, também se abateu sobre a vida do nosso Senhor. Por isso diz que Moisés é a sombra, é o tipo, é o eco daquele que viria. Moisés fala que vai vir um profeta após mim. E ele anuncia Cristo. Capítulo 18, se eu não me engano, me veio à mente aqui, eu posso estar enganado. E agora Moisés saindo do seu mais alto lugar, o mais alto lugar conhecido na época, gente, a casa do dono do mundo. Ele vai para completa desolação, completa solidão, apontando também para o nosso Deus. O Cristo Deus saiu de lá. O Cristo Deus saiu da sua glória e experimentou daquilo que cada um aqui experimenta hoje. Doenças, fragilidade, miséria, fraqueza da carne, mas, sempre tem um mas, sem pecado. Ele assume o corpo da fraqueza sem pecado, o corpo que nos restou depois da queda.
Olha o que Filipenses 2, 6 e 8 registra, queridos. Pois ele, falando de Jesus, é o qualificador aqui desse pronome, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Podia virar e falar assim, né? Você sabe de quem que eu sou filho? Geralmente a gente vê isso aí, às vezes, né? A gente vê nos noticiários aí, quando as pessoas são confrontadas com algum erro e elas têm algum tipo de posse, algum tipo de poder. Você sabe com quem que você está falando? Mas aqui, ao contrário, não. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É a famosa kenosis aqui na teologia. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 8. Esvaziou-se da sua realeza. Queridos, há um mistério nisso, porque Cristo continuava sendo Deus, porque Ele é Deus eterno, Ele não muda. E João Calvino, tratando disso aqui, eu gosto muito da palavra dele, ele fala que Cristo, nesse momento da encarnação, Ele oculta toda a sua glória e majestade por trás da fraqueza da nossa carne. É igual as histórias que a gente vê às vezes, né, as fábulas, que o rei muitas vezes ele quer ver como que é a vida comum, ele se veste de mendigo, ele não revela, e vai para o meio do povo, para caminhar no meio do povo e experimentar ali do que é a vida comum que ele não conhece. E Jesus desce da sua glória e, sem deixar de ser rei, ele se reveste da nossa carne humana e vive como um simples homem, um carpinteiro, em Nazaré, carpinteiro com seu pai, como registra Marcos 3, eu tinha essa dúvida, né, se falava, a Escritura diz que Jesus seguiu os caminhos do pai dele, registra, lá em Marcos 3, ele era carpinteiro como o pai dele. E esses são os extremos que o nosso fiador, aquele que é o testador da aliança, experimentou. A mais alta glória e o mais profundo do abismo, que é a morte. É a mesma situação. Esvaziado da sua realeza e não conhecedor apenas de vista daquilo que a gente experimenta hoje, irmãos. Das nossas doenças, das nossas aflições, das nossas angústias, dores, medos. Mas ele experimentou porque ele participou da nossa carne. Não é só de falar. Muitas vezes a gente pega uma pessoa que está passando por algum tipo de aflição, que eu, Ricardo, ou algum aqui, nunca vai experimentar na vida, e a gente fala, se condói, mas a gente não sabe aquilo que a pessoa está experimentando, né? Eu falo que quando Deus matou a minha filha, Ele me deu a glória de poder dizer para quem passa por isso, de perder um filho, falei, eu perdi um também, então levanta essa cabeça sua e anda. Ah, mas é fácil para você falar? Não, porque eu perdi. Eu sei o que é isso. E isso Deus vai dando essas condições para nós sermos bênção na vida de outros, passados aqueles momentos de extrema angústia, e Cristo experimentou disso tudo. Cristo, ele foi humilhado, é outro termo na teologia que a gente estuda, né? Os estados de Jesus Cristo. O que Jesus experimentou nesse mundo? Ele experimentou um estado de humilhação e logo após experimentou um estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo consiste em ele ser fecundado num ventre materno. Muitas vezes a gente acha que é depois que ele nasceu, né? Não. No momento que ele entra na barriga de Maria, ele desce ao estado de humilhação, é ser um homem caído. E ali ele nasce, ele cresce, ativamente ele obedece à lei de Deus, de forma positiva, e passivamente ele sofre tudo aquilo que a lei exige que o pecador sofra, porque ele sofre em nosso lugar. Então ele morre como verdadeiro homem, morre de trauma. Eu lembro do presbítero César falando isso aqui nas primeiras vezes que eu vim na igreja, e ele sendo médico, ele fala assim, tem um futuro médico aqui conosco, fala assim, Cristo morreu de trauma. E eu, numa sala de catecúmenas, uai, como que é isso? Aí ele foi explicando, sim, ele era sujeito a todas as intempéries deste mundo. Gripe, dores de barriga. Imagina Jesus de fralda, tendo dores, Maria limpando. Foi uma das coisas que enlouqueceu um dos pais da igreja, né, Nestório. Nestório, ele tinha uma dificuldade com isso. Ele registrou e falou assim, eu não consigo entender um Deus que usa fraldas.
E é exatamente essa situação de Cristo. Um Deus que usa fraldas. E nesse estado de humilhação, ele morre, ele é sepultado, mas aí no terceiro dia ele ressurge. E aí começa o seu estado de exaltação. Ele sai da sepultura. O nosso catecismo maior, ele registra na pergunta 50, irmãos, olha que interessante. Tenham apreço pelos nossos símbolos de fé, irmãos, eles tiram dúvidas, eles têm os seus contextos, os seus textos, leiam. Olha isso aqui. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Quer dizer, ele experimentou o pior momento que um ser humano pode experimentar, que é a ruptura de alma e corpo. Aquilo que não podia separar, porque nós somos seres integrais, nós somos seres holísticos, nós somos seres que têm corpo e alma. Nós não temos mais alma do que corpo e nós não temos mais corpo do que alma. É uma integralidade. E aquilo que era indivisível faz assim no pecado, rasga. E aí vem a morte. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Pergunta 50. A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. O que, aliás, tem sido exprimido nestas palavras. Ele desceu ao Hades. Desceu ao Hades. O que isso significa? Foi crucificado, morto e sepultado. Juntar isso tudo, desceu ao Hades. É o resumo. Todo esse estado de crucificação, morte e sepultamento é a descida de Jesus à sepultura. E é por isso, queridos, porque Jesus partilha dessas nossas agruras, como nós vamos ver aqui na história de Moisés, que experimentou a glória e a desolação, é que o autor aos Hebreus registra lá em Hebreus 4, 14 a 16, assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, nós temos sacerdote. Nós temos aonde chorar, nós temos aonde depositar nossas mágoas. O Deus de Israel, que desceu da sua glória e caminhou entre nós. E tendo essa firme convicção, que as Escrituras inteiras apontam para Cristo, e nós vamos andar aqui em Êxodo, e os outros irmãos que eu citei aqui, as suas exposições, sempre mostrando Cristo na Escritura, eu proponho aos queridos aqui essa grande ideia. O nosso irmão seminarista Gabriel vai passar por isso lá ainda. A bendita grande ideia, nosso professor, querido reverendo Leão. Deus agirá onde não houver orgulho e soberba humana. Deus vai agir aonde não houver orgulho e soberba humana. Aqui eu quero frisar com os irmãos esses versículos que nós lemos, os pontos da destruição do eu, do ego, e a reconstrução da vida de um servo de Deus. É o que nós vamos ver aqui agora. E no primeiro ponto aqui que eu quero levantar, os nossos palácios, irmãos, as nossas altas moradas vão sendo arruinadas pelo Espírito Santo, as nossas fortificações ruem diante da glória divina. Vamos ler de 11 a 15, por favor, a uma voz. Naqueles dias, igreja, vamos começar de novo, que eu me perdi aqui, eu não estou escutando a igreja lendo. A plenos pulmões, irmãos. Naqueles dias... Aê!
Isso, igreja, agora eu escutei. Irmãos, quando Cristo pisou nessa terra e começou seu ministério pregando, a gente via a mesma resistência que Moisés passou aqui agora, a ponto de dois irmãos, dois hebreus, viraram: você não tem nada com a minha vida, não? Por que você está metendo bedelho onde você não foi chamado? E ainda dá aquela cutucada ainda, né? Você está querendo me matar como você fez com aquele egípcio ontem? E Moisés achando que o negócio estava escondido, né? É impressionante. Uma solução meio que atabalhoada, desproporcional. Será que havia outras maneiras dele usar a sua influência, o seu poder no palácio? Ele era filho da filha de Faraó. Por que ele chega e faz aquilo? Se ele tinha essa autoridade, para que ele escondeu? Ele podia ter argumentado. Mas, enfim, é usando dessa nossa maneira atabalhoada de viver, dessa nossa caminhada com tropeços, com quedas, é que Deus vai colocando em consecução os seus planos. A sua misericórdia vai agindo nisso. E aquele que reconhece essa necessidade, ele vai ter misericórdia sobre a sua vida. Será que Moisés se converteu nesse momento aqui? Eu fico especulando. Eu falei que a gente tem que ter cuidado para não falar aquilo que a Escritura não diz, mas não há problema em a gente pensar. Será que foi esse momento aqui que os olhos de Moisés abriram, como Cristo fala lá em João 3, que o Espírito Santo é como o vento, né? Ninguém sabe de onde que ele vem, para onde que ele vai, e no momento oportuno ele age em cada um. Aquele que foi atingido pela palavra do Senhor, ouviu o evangelho da salvação, como Paulo fala em Romanos 10, e o Espírito Santo naquele momento vai e entrega o coração de carne e coloca no peito, tirando o coração de pedra, e naquele momento os olhos são abertos e você enxerga. No meu caso, na época, né, eu ímpio de tudo, e meti o pau na igreja, né? Porque crente é tudo burro, pastor é tudo ladrão, e zombava de evangélico. Eu tinha uma tia da Deus é Amor, eu era mais novo, e eles eram os estranhos da casa, né? E minha mãe, todo mundo de Nova Lima: nós vamos lá na casa da sua tia Carmen hoje. Eu falei: meu Deus, que povo chato. E falou: meu Deus, como que eu fui? Hoje eu olho para trás assim, me dá uma tristeza no coração do imbecil que eu fui na minha vida. E eu falei: Senhor, apaga esses negócios da minha mente. Aí Deus: não vai apagar, não. O Ezequiel falou que ia ficar aí para você ver o quão burro você foi. Você se humilhar, orar a Deus, pedir mais perdão. E é nesse momento que Moisés vê o povo sofrendo, a ponto de matar um homem. Gente, era um povo escravo. Mas mata 10 aí, joga na vala, tem mais 10 que está nascendo lá. Ó. A gente põe para trabalhar. Era massa. Talvez nem considerados seres humanos, essa ralé, é peso de trabalho. Bota aí para capinar, para fazer barro, tijolo, igual a gente viu aqui. E o Espírito Santo abre os olhos de Moisés. E Moisés atenta, e ali começa a ruína de Moisés. A ruína para o mundo, mas a glória para o povo de Deus, porque são desses eventos que ocorrem que Deus vai criar o servo dele. Moisés ali se incomoda vendo a injustiça, a briga aérea. Você se incomoda, irmão? Você que é um servo de Deus, se descrente, está sentado aqui. Quando você vê alguém falando mal da igreja, zombando no meio de colegas, ou você se cala, fica tímido, não sai em defesa, não mostra que há também servos de Deus dentro de uma igreja que se aparentemente está corrompida. Você é essa voz, como é essa voz de Moisés aqui no meio dos conflitos pelo mundo, pregando o evangelho, tentando apaziguar o povo de Deus. Quando você vê no meio de nós aqui acontecendo uma intriga, que você toma ciência de um Beltrano brigando com Cicrano, o que você faz? Você fomenta a intriga, você está certo mesmo, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e começa a botar fogo no negócio, ou você: não, vamos resolver, vamos conversar, vamos juntar aqui. O que Moisés tentou fazer aqui com esses irmãos, a ponto de tomar até na cara, né? Ó, não quero resolver nada, não. Mas sem jogar a culpa nas costas de Deus, joga a culpa no pecado, que o pecado fez isso com a gente. E tendo misericórdia daquele irmão também, pode ser que ele está chateado naquele dia, ora a Deus para Deus dar ele olhos para ele ver. Isso já aconteceu, gente. Do irmão posteriormente vir pedir desculpa: você me perdoa, aquele dia eu estava irritado. Isso é igreja, povo. A gente vai tomar pisada no pé, vai tomar esbarrão, marido e mulher, filhos, pais. E é esse povo sujo,
esse curral, para não falar aprisco, fedorento, é que está sendo tratado. O grande pastor está no nosso meio. É ele que faz a tosquia, é ele que corta a unha, é ele que arranca os pelos de dentro da orelha, é ele que passa a graxa nos olhos para a bicheira não juntar. A igreja é isso, povo. É isso aqui que Moisés, com os olhos abertos, tentou resolver ali na hora e tomou ainda, como dizia minha mãe, né? Tomou uma carada ainda. Você não tem nada com a minha vida, não. O que você está querendo apitar aqui? Você é assassino. Nós vimos o que você fez. E Moisés foi revelado ali. O oculto sendo revelado. Queridos, a percepção que eu tenho aqui é que muitas vezes a gente quer ajudar a Deus e a gente comete atos até pecaminosos, acha, não, dando desculpa, né? Não, isso aqui é para auxiliar a Deus, né? Porque Deus precisa. Deus não precisa de pecado nosso voluntário, não. Ele já tem aquilo que a gente é. Ele já tem o pecado original para trabalhar. A gente não piora a situação, não. Eu vejo Moisés piorando a situação aqui. Matando, escondendo, ocultando. O oculto não fica oculto. Eu gosto da palavra do nosso Senhor, que ele fala assim, vocês sabem para que o oculto foi feito? Para que existe o oculto? Qual que é a finalidade do oculto? Se você fosse colocar no dicionário oculto, o que você ia pôr na frente? O que é o oculto e para que ele serve? Jesus falou. O oculto serve para ser descoberto. É a finalidade. Vai aparecer. E se não for agora, vai ser no dia do juízo, onde todas as obras serão expostas, quer sejam boas, quer sejam más. O oculto foi criado para isso, irmãos. E dali nós vemos desse episódio todo, no versículo 15, informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. A situação não estava boa. Aqueles quem Moisés confiava, o Egito até então, sua família, se voltou contra Moisés. Por quê? Porque Moisés ficou do lado do seu povo, dos seus irmãos da fé. Isso vai acontecer conosco, irmãos. Experimenta defender a igreja no mundo. Experimenta falar bem de pastor, dos irmãos na fé, do dia do Senhor, no domingo estar congregado, das suas devocionais diárias, do culto doméstico. Você vai ser zombado. Você vai ser ridicularizado. Vão te matar no coração. E em alguns países nós temos visto perseguição aberta por defender a fé. Quando que isso vai chegar aqui? O nosso presbítero orou aqui. É notória a perseguição do nosso prefeito em relação às igrejas. E é disso que está sendo falado. Nós vamos pular de lá, assentar na mesa do rei, ou nós vamos para o nosso deserto? Nós vamos para a solidão e para o desamparo, banindo toda a segurança carnal que a gente pode ter em riquezas, em personalidades, em bens, e abraçando aquilo que nós somos, ou pelo menos dizemos que somos crentes, abraçando a escória do mundo, como Paulo diz nas suas cartas. Nós somos a escória do mundo, irmãos. Isso foi o apóstolo que disse de nós. E glória a Deus por isso. Eu quero ser a escória do mundo, porque isso tudo vai ser revelado. E o versículo 15 continua, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O assentou-se aqui, entendendo, criou ali uma morada, assentou-se, um assentamento, e passou a viver ali. E dessa glória, desse reinado, todas essas coisas que aconteceram, que a gente não sabe precisar muito bem aqui. Em quanto tempo que se desenrolou isso aqui? Não tem, a Escritura não nos dá. Nós vamos para esse segundo ponto, dessa desconstrução, é uma palavrinha perigosa de usar num púlpito, viu? Dessa desconstrução divina, Deus arrebentando as nossas fortalezas, as nossas muralhas, para o segundo ponto, que é, despido de toda a segurança carnal, e tendo os olhos cada vez mais iluminados, cada vez mais abertos, somos forjados nas situações do dia a dia. É o que nós vemos aqui agora dos versículos 16 até o versículo 22. A igreja pode ler? Força nos pulmões, já é 11h10, então vocês já estão acordados. Vamos com força, de 16 até o versículo 22, que diz assim, o sacerdote...
Até aí, irmãos, muito obrigado. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção aqui, e que hoje a gente vai engolindo determinados argumentos, né, da contemporaneidade ou do modernismo. Porque a Bíblia é muito machista, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Eu falei, uai, gente, e essas mulheres aqui trabalhando para o pai dela, de pastora, conduzindo uma bicharada, levando para beber? Irmãos, vamos parar de cair em falácia do mundo. Esse tal do feminismo aí está uma desgraça nos nossos tempos. Homem e mulher sempre aqui, ó, iguais. Quando Deus cria homem e mulher, Ele diz, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Cada um com seu papel, cada um com as suas particularidades, as suas peculiaridades. E é o que tentam matar de todo jeito essas diferenças entre os sexos, criar um ser andrógeno, né? Uma coisa sem forma, sem definição, sem propósito, mas existem homens e mulheres, e aqui nós estamos vendo. O Silvio Santos da época, né? 7 meninos, acho que o Silvio Santos tem 7 filhas. É o Reuel ou o Jetro aqui, né? 7 filhas. E são elas que estão ajudando dentro de casa. E levando ali o gado para dar de beber. E do outro lado, a gente vê a raça ruim e ordinária tal do homem. Muitos questionam ainda por que a igreja presbiteriana não tem pastoras. Porque nós não vemos na Escritura o ofício pastoral sendo destinado às mulheres. Isso é muito claro. Isso já foi estudado nas aulas, EBDs, palestras pela internet. Mas muitas igrejas, e eu falo igrejas irmãs na fé, desobedecem às instruções divinas e colocam, às vezes, mulheres na liderança, colocam fardos sobre as mulheres, elas não estão preparadas para aquilo. São homens folgados que deixam de cumprir o seu dever de liderança que Deus colocou sobre eles, e as mulheres, então nós vamos ter que fazer. Vai e faz. E caminham em sofrimento, mulheres competentes, que pregam verdadeiramente o Evangelho, são crentes fiéis ao Senhor, mas que estão ali submetidas a um fardo que não é para elas. Burro de carga, Deus deu esse papel para o homem. A mulher é a parte mais frágil, segundo Pedro. Isso é um fato. E eu creio piamente que um dos motivos é isso aqui, ó. A mulher sendo mais fraca, nós homens, ô raça maldita, vai folgar com as mulheres. E é o que aconteceu aqui. Chega um bando de pastores e escurraça as mulheres de lá. Homem é folgado, dá asa para homem e vê onde que o homem vai chegar. Por isso que problema dentro de casa, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é a mentira de Satanás. A igreja mete a colher, sim. Os pastores, os presbíteros, a liderança, mete a colher, sim, no relacionamento que está dentro do lar, ruindo. E muitas vezes para livrar a mulher da mão do homem. Porque o homem é um bicho folgado e tem que ser ensinado e domesticado, muitas vezes na base da paulada. Eu tenho 3 lá dentro de casa. Deus levou minha filha, e eu não criaria 10 meninas, mas eu crio um homem, porque a mulher é delicada. Eu não tenho traquejo para isso. A mulher é diferente. Lá em casa, não, o pau quebrava era de cara. Bruno está aqui para ser testemunha. Eu já amarrei ele e o Rafael, um de frente para o outro, no cinto, porque eles estavam brigando. Um abraçado assim, ó. Se fosse hoje, eles iam me acusar até de tortura, né? Amarrei, brigou, discutiu, não estava resolvendo, eu olhando de longe, falei, vem cá, braço um ao outro, é agora. Aí passei o cinto, amarrei os dois. E ficou lá, uns 15 minutos amarrado, abraçado. E assim a gente trata mulher diferente, irmãos. E a gente vê aqui Moisés tendo que intervir, por quê? Os folgados homens chegaram, viram a parte mais frágil e foram aproveitar disso, e o homem aproveita, irmãos. Mulheres, homens, se envolvam com a igreja. Vai chegar o momento, e já passou diversas vezes aqui, do conselho, da junta, ter que intervir, sim, em casamentos. E guiar, e conduzir, e muitas vezes salvar a mulher da mão do marido dela. Porque muitas vezes é um lobo que está no meio da igreja, as ovelhas, e rilha os dentes e vai embora. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mentira, mete sim, e Deus é que mandou meter a colher no meio na briga de marido e mulher. A igreja trata isso. Se a igreja tomasse esse papel com mais veemência, a gente não via tanto divórcio como nós vemos hoje. Tive uma indicação de um aconselhamento, a mulher passando aperto, o marido em adultério, não é da igreja, não. É pessoa de fora, e uma pessoa da igreja conhece
a pessoa e me pediu. A pessoa pediu, eu fui lá aconselhá-la. Aí, conversando com ela, não, porque eu estou muito triste, me contou a história toda, terrível, terrível. O marido fazendo de gato e sapato. Eu falo, o homem é folgado. E aí, em certa altura, eu falei assim, porque eu estou pensando em marcar um psicólogo para mim. Eu falei, não marca não. Não marca não, porque ele vai mandar você separar. Porque é assim, irmãos. A psicologia humanista. Não, vocês ficam amiguinhos, separa, está tudo resolvido. Cada um fica de bem e tal. É essa desgraça que tem acontecido. Em vez de mudança, leva para o mais fácil, que é separar. Não vou entrar nos detalhes aqui. Obviamente, existem circunstâncias em que o divórcio vai acontecer, por causa da dureza do coração do homem. Jesus tratando da folga do macho de novo, né, lá em Mateus 19. Mas isso não é o padrão, irmãos. Isso é um remédio amargo que tem que ser chorado. E aqui nós vemos Moisés defendendo aquelas mulheres. Defendendo ali a parte mais frágil. E ainda além, ajudando. Vocês estão vendo os olhos de Moisés abrindo, além dele ali, né, resolver aquela questão da hora ali, ele ajuda as moças ainda com o trabalho, tanto que o pai até estranha, não é? Por que vocês voltaram mais cedo para casa? Que devia de ser um trabalho mais demorado, né? Ali botaram o Moisés, 40 anos de idade aqui, é o momento em que ele sai do palácio de Faraó, devia de ser um cara forte, e mostra a força, essa diferença do homem, a ponto do pai estranhar. Vocês chegaram mais cedo em casa? Falar, foi um egípcio que ajudou a gente. O egípcio nos deu a força do homem adiantando o trabalho ali. É esse conjunto, queridos. A força do homem, é o burro de carga, como eu falei aqui, e o tato, a orientação feminina. Acontecendo esse complementarismo entre homem e mulher. Aqui nós vemos claramente. E aí o pai vai dar nelas uma chamada de atenção. Ué, e vocês deixaram o homem lá, né? Eu não sei se na cabeça de Jetro, a gente vai loucubrando. Ele falou assim, uai, gente, eu tenho 7 filhos. As meninas voltou não sei quanto tempo antes aqui. Esse cara deve ser forte. Chama ele lá, ué. Vão trazer ele para nós aqui, ué. Elas convidam Moisés, e Moisés já chega lá para jantar. Um outro ponto que eu levanto aqui, e brincadeiras à parte, né? A hospitalidade e a gratidão, elas fazem parte. Jetro reconhece isso. Poderia ter passado, quantas vezes na nossa vida a gente recebe, né, ajuda de irmãos, um problema, alguma coisa assim, e nós não demonstramos, irmãos, essa gratidão aqui, a ponto de chamar Moisés. É até perigosa uma pregação, né? Então tem que chamar um estranho para dentro da minha casa. Gente, cuidado com, de um lado, essa generosidade, essa gratidão, do outro lado, uma prudência que a gente deva ter. A gente já viu casos de mídia, de pessoas que, nesse afã, né, de demonstrar o amor de Cristo, pegam um mendigo na rua e põem para dentro de casa, a ponto dessa mulher, que esse caso que teve no interior, o cara estuprou e matou ela, dentro da casa dela. E ela fazendo aquilo ali em nome de Cristo. Vocês imaginem a situação. Então, a gente tem que ter essa prudência aqui. Aqui, no caso, nós não temos muitos detalhes, né, de culturalmente, como era isso, como isso acontecia naquela época, entre Jetro, suas filhas, Moisés ali. A gente não tem esses detalhes, mas aprove a Jetro chamá-lo por gratidão, por hospitalidade, para dentro da casa. Então, ali, depois que Moisés tem ruído todo o seu palácio, né, de glória, de honra, de majestade, a ponto de estar sentado do lado de um poço, sem nada, só ele e o Altíssimo, ali começa a reconstrução. Ali começa a formação do servo de Deus. Moisés começa a receber amigos verdadeiros, amigos que Deus colocou no caminho dele. Moisés constitui uma família. Moisés recebe uma esposa. Moisés tem um filho. Moisés começa a receber as coisas mais importantes da vida, que não são casas, carros, roupas, comidas, mas aquilo que muitas vezes eu tenho orado por isso. Eu orei aqui com a mocidade na sexta-feira, no filme que a gente viu. Eu falei, Senhor, nos torna sensíveis ao que é comum, ao que é simples, nos torna sensíveis ao nosso lar, cada um no seu coração, que voltando para casa, quando você chegar na porta de sua casa, você vai falar, isso é minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho a minha cama,
eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho o alimento cotidiano. Moisés foi desarraigado de todo o resto, e ele recebe essa ajuda. A gente vê que ele se submete, ele fica de forma simples, humilde. E quantas vezes, queridos, nós hoje, eu sou assim, orgulhoso, oh meu Deus. Eu amo ajudar as pessoas, se sentir útil, aconselhar, ir atrás com bens materiais, e contato, liga. De vez em quando, alguns irmãos, eles vão saber que se tomam algum susto, eu mando um WhatsApp, alguma coisa, de forma escrachada, eu falo, fulano, eu sei que você está com dinheiro, eu preciso de dinheiro, porque esse crânio está precisando de algo assim, assim, aí. Fala aberto mesmo. Nós temos que ajudar, irmão. E aí ajuda aqui, ajuda ali, tira do bolso e ajuda. Mas ai de mim quando eu preciso ser ajudado, queridos. E Deus trata isso comigo às vezes. Às vezes Deus me coloca em umas situações, como foi o período lá que eu conheci a fé, Ele foi me descascando e tirando bens, tirando empresa, e tira isso, tira aquilo. E eu precisando de ajuda. E aquilo me corroía por dentro. Eu falei, Senhor. E o Espírito Santo, você gosta de ajudar? Mas você tem que aprender a ser ajudado também. Então põe sua boca no pó, você não é nada. Só recebe e agradece. E tenha gratidão eterna por isso. Porque é Deus quem vai fazer. Tanto a gente ajudar, quanto também saber ser ajudado, nos despindo de toda soberba e toda prepotência. E a gente vê isso aqui acontecendo com Moisés. Depois da glória, ele finaliza esse trecho aqui, dando o nome do seu filho de Gerson, porque ele diz assim, ao significado do nome, né? Sou peregrino em terra estranha. Irmãos, e Moisés aqui com certeza já não falava da terra dele no Egito. Moisés aqui falava da esperança da glória. É a terra de qual todos nós, todos aqueles que creram em Jesus Cristo foram desterrados. Nós somos lançados fora. E nós temos essa esperança desse retorno. Você é um peregrino em terra estranha, meu querido? Pensa aí, assentado onde você está. Deus já te despiu da sua segurança carnal, a ponto de você, em oração, falar assim, Senhor, eu sou peregrino em terra estranha, eu tenho saudade de casa. Tem uma música, um hino, até o intérprete Gessé, acho que o pai dele era crente, ele gravou um CD, em homenagem ao pai dele, não sei se o Gessé era crente, muitos falam que era, outros não, mas enfim, morreu de acidente, né? Os mais jovens aí não vão conhecer não, ele foi um intérprete muito famoso na década de 1980. Uma voz, Lenise deve lembrar dele, né, Lenise? Uma voz assim, terrivelmente afinada e aguda. E ele gravou um hino, ele fala da a pátria celestial, o nome do hino. E ele fala dessa saudade, ele chega até a engasgar, né? A pior coisa que tem é quando você está cantando, você vem sentimentos, né? Aquilo ali trava a sua garganta. Saudades da pátria celestial. Você tem, meu querido? Como Moisés ora aqui e olha, sou peregrino em terra estranha. E não acabou aqui não, queridos. E aqui é o começo. É o começo. É o começo dessa peregrinação. Deus arrebenta com Moisés, arranca tudo dele, dá a ele aquilo que importa, amizades, família, filhos, saúde, força. E aqui começa. Eu lembro até hoje, no dia do meu batismo, o meu pai espiritual veio na igreja, o maestro Lucas Doro, e no final do culto, gente, os últimos a sair, ele me chamava carinhosamente de gordo, e eu recebi esse apelido de forma muito carinhosa. Hoje está danado, né? Porque é gordofobia. Mas ele me chama ainda de gordo. Eu devo estar meio cheio ainda, mas é porque os irmãos não sabem, eu sou bariátrico, eu operei com 190 quilos, então eu era gordo. Tem, exatamente. Mas ele me chamava de forma afetuosa. Ele é muito mais velho do que eu, né? E aí, na hora do final do culto, eu já tinha sido feita a cirurgia já e tal, já estava mais magro. Ele, ô gordo, acabou, né? Aquela satisfação dele ter sido aquele que insistiu na minha cabeça 18 anos pregando o evangelho. E, né? Acabou, né? Eu virei para ele e falei assim, ô Lucas, acabou não. Agora é que está começando. Eu falei isso com ele. Não sei, o Espírito Santo veio na minha boca, abriu minha boca. E os irmãos não sabem que naquele dia do meu batismo, da minha família, Mirka, os meninos todos, o nosso escritório estava sendo arrombado naquela noite, dia 12 de dezembro de 2011. O escritório estava sendo arrombado
e eles levando o escritório embora, no dia do batismo. Satanás já doido e querendo atrapalhar. E por isso que eu contei essa história aqui, para a gente entrar no nosso terceiro ponto. Até o fim da caminhada, o pecado vai resistir em nós, Satanás vai bater pesado, mas não triunfará. A vitória é de Cristo, irmãos. A perseverança é de Deus em nós. Vamos ler os versículos 23, 24 e 25? Decorridos... Irmãos, de novo, a palavra-chave de Gênesis a Apocalipse, aliança, pacto. Deus não atentou para o gemido e foi lá, mas quanta gente está gemendo nesse mundo aí e parece que Deus não está agindo. Nós merecíamos o inferno, nós somos violadores de um pacto, de uma lei, mas Deus ouve o clamor. E ele se lembra do quê? Da aliança, do pacto, do seu juramento, da sua palavra, da sua glória, da sua majestade. E é assim conosco hoje. Naquele momento mais aflitivo que você tiver, naquele momento em que você acha que tudo vai dar errado, como Paulo diz quando eles passavam pela Caia, Paulo chega a registrar assim em Atos, foi Lucas que registrou em Atos, nós nos desesperançamos da própria vida. Um servo de Deus sem esperança é. Mas aí fala assim, mais Deus veio e agiu. É nisso aqui que o povo está envolvido, irmãos, é na aliança, não é no mérito próprio. Não é numa condição que eles fizeram algo, então Deus viu, gostou, deixou. Não. A frase que eu deixei aqui semana passada, e essa semana, inclusive, eu até chorei escrevendo esse sermão, porque eu não tinha me atentado. Eu falei, Senhor, o Senhor tem me abençoado, porque o Senhor tem me mostrado, sem eu ler aquilo que o Senhor deixou registrado e confirmando. Última pregação, o que eu falei? Que nós não somos salvos porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Nós carecemos, é uma necessidade nossa. E não é que Moisés finaliza no versículo 25 falando isso? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Em outra tradução, a palavra em hebraico aqui é e atentou para a sua necessidade. Exatamente a palavra que eu tinha usado. É porque nós precisamos. Se você acha, meu querido, que está aqui na igreja fazendo algum tipo de favor para Deus, não, eu vim aqui foi para agradar meu filho, minha mãe, meu pai, e estou embelezando a igreja, eu sou um adorno na igreja, eu tenho que ir na igreja para ficar um pouco mais bonita, para o cântico ficar melhor. Se você acha que é por isso, não é porque você precisa da misericórdia de Deus, você está na água, meu querido. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não entendeu o Evangelho ainda. Você não entendeu quem você é, você não entendeu quem Deus é, você está perdido em delitos e pecados. E mexendo com coisa santa ainda, era melhor você estar lá fora, não gastar nem seu tempo, para o juízo não ser acentuado na sua cabeça. Então pega essa palavra com atenção e clame a Deus que coloque no seu coração e te mostre. Você é salvo por Cristo não é porque você merece, é porque você precisa. Assim como esse povo aqui, os nossos irmãos lá da antiguidade, precisavam. Deus olha para a nossa condição de pecadores, caídos, doentes, aflitos, com o mesmo jugo do pecado sobre nós. Naquela época, tijolo, barro, palha. Hoje, a expectativa que o mundo gera de sucesso. Eu tenho que ter sucesso profissional, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter 510 diplomas pendurados na parede, eu tenho que falar 20 línguas diferentes, tenho que ter MBA disso, MBA daquilo. É o mesmo jugo nas costas. E quantas vezes nós deixamos Deus de lado porque a gente acha que é a força do braço que vai nos resolver. É o muito saber, é o muito ajuntar de ouro e prata nessa terra, e a gente esquece que não é a força do braço, é o nosso Deus. Nós precisamos
é a nossa condição. Morreu Faraó. Então agora acabou o problema. Não. O pecado continua, a opressão continua. Só que em outro homem. Por isso que Paulo registra, né, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Irmãos, prestemos atenção. Muitas vezes nos falta lembrar. Faraó morreu, ele era o capeta na vida daquele povo. Então acabou o problema. O problema era Faraó. Não. O problema é o pecado. O problema é o homem achar que pode resolver os seus problemas. Porque veio outro Faraó depois dele. Um outro Faraó com o mesmo pecado e oprimindo o mesmo povo, e é igual hoje. O meu problema é o mundo, é o fulano, o problema da igreja é o... Não. É a falta de Deus nessa terra. É a negação que nós fomos feitos e projetados para atender um propósito, que é a glória de Deus, que é ter prazer, alegria nele. A gente quer ter prazer, alegria, mas fora dele, por nossa conta, com as nossas ideias, com as nossas loucuras, e acha que isso vai nos satisfazer. A única coisa que pode satisfazer aquilo que o infinito pode ocupar é o próprio infinito. Não existe, queridos, prestem atenção, jovens, não existe foto em rede social, não existe físico, não existe atração sensual. Isso é casca, isso vai ruir. Que eu diga às mães aqui da igreja, o seio cai, os homens engordam, barrigão. Isso tudo acaba. Larguem de palhaçada de rede social, ficar se exibindo, ficar provocando lascívia. Não é a força da sua beleza, do seu braço. Parem com isso. E olhem para o comum, para o simples, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua casa, para o alimento que você toma na mesa todo dia, e agradeça a Deus por eles. Você precisa da misericórdia de Deus. E mais uma vez, quando vier a dor, quando vier a doença, quando vier o sofrimento, não é isso que vai atrair Deus para você, não. Quantos ímpios morrem resistindo à fé, na doença, na pobreza, e negam a Deus. Deus não atenta, não é para isso, não. Deus atenta é para a aliança que Ele fez. A aliança daqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Por aqueles que Jesus Cristo orou, lá em João 17. Aqueles que ainda nem estavam nascidos e que creriam em Deus por meio da sua palavra. Não é o gemido que move Deus, mas é a sua aliança. Deus vai em busca do pecador, por causa da sua aliança, como Ele fez com Moisés. E usando de todos os meios que Ele tinha em mãos naquele dia. Somos salvos não porque merecemos, mas porque precisamos. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Qual é a sua condição, meu querido ouvinte? Qual é a sua condição? Qual é a sua condição diante da majestade de Deus? O que você é? O que passar na sua mente aí vai dizer muito, se você entendeu o Evangelho. O que você é nesse mundo, nessa existência? Por que a terra tem que aguentar o seu peso sobre ela? Para que você existe? Esse entendimento vai dizer se vocês entenderam o que é o Evangelho. E concluindo, estados de humilhação e exaltação de Cristo. Relembrando aqui, Moisés sai do palácio e vai para o poço, literalmente beber água. Era o que ele tinha. Você já saiu dos seus palácios? Eu não estou falando aqui palácios de ouro, mármore, pedra, casas, mansões, carros, não. É os seus palácios da sua vanglória, da sua prepotência, da sua vaidade. Você já desceu desses palácios? O Espírito Santo já julgou você lá de cima? Ou ainda você acha que é muita coisa? Isso tem que acontecer conosco, irmãos. Descer dos nossos palácios de vanglória e nós tomarmos água no poço, tendo apenas Deus. Deus é a minha esperança. E se agarrar a Ele. Os desastres, queridos, que acontecem na nossa vida, Deus trabalha por meio deles, por mais duro que isso seja. É o que Ele fez com Moisés. Como que Moisés ia imaginar que isso ia acontecer na vida dele? Ele interferir numa briga, precisar matar alguém, Faraó fica sabendo. O negócio bagunçou, enrolou de um jeito. E ele, casco fora. Vai embora. Quem na cabeça de Moisés ia imaginar um negócio desse? Que a vida dele ia virar de cabeça para baixo.
E quando isso acontece com a gente? Quando vem o desemprego, quando vem a briga dentro do lar, problemas com droga, com bebida, doenças. Deus está operando porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tudo aqui, o que Paulo está querendo dizer com a palavra tudo? O que significa tudo aqui? Tudo. Não tem, né? É tudo. O que ele está querendo dizer? Tudo. Eu já citei algumas vezes, John Piper disse que é o calvinista de 7 pontos. Ele crê no melhor de todos os mundos. Quando você olha só para hoje, Moisés, imagina, do lado de um poço, devia estar debaixo de galho de árvore, né, para não pegar o sereno. Aquele dia para ele devia ser o dia mais terrível da vida dele. Quando você olha só para hoje, eu recebi o diagnóstico, estou com problema de coração. Meu Deus, meu marido adulterou. Meu Deus, meu filho... Aquele dia é o pior dia da sua vida para você. Mas o que Deus nos chama a fazer? Vocês têm o acesso ao todo, do início do mundo até o fim, com a volta do meu filho. Então, o que está acontecendo aqui é o que tinha de acontecer, é o melhor de todos os mundos. Porque se acontecesse diferente, você não chegaria na glória. E por mais difícil que seja, firma os pés, irmãos. Apruma os joelhos cambaleantes, põe as mãos para o alto, a despeito do que aconteça, e tenha essa esperança, peregrinos em terra estranha. Isso é o que nós somos. Não é o desemprego, não é a doença, não é a morte. Nada nos separará do amor de Deus. Assim como Moisés saiu dos seus palácios, e creio também que dos seus palácios do coração, nós precisamos disso. E que o Espírito Santo derrube a cada um aqui dos seus palácios. Porque é a mesma aliança, ela dura até hoje, e é a mesma aliança que vai até o final. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos ficar de pé, irmãos? Vou pedir ao reverendo Dercy que possa vir aqui, orar por nós e nos despedir. E se Deus quiser, capítulo 3, na próxima oportunidade,